exclusivo, nossos repórteres ficam frente a frente com um dos maiores matadores do país. Jonathan Silva é acusado da morte de pelo menos 50 pessoas, como você vê agora na nossa grande reportagem. Olhar assustador. Frieza para matar. Tem que matar. Como funciona a mente de um assassino de aluguel? É crime, né? Lógico que é crime, mas é, de certo modo, uma profissão. Crueldade? Ou loucura? Agora, meus próximos anos, é cadeia. Você vai conhecer o homem que, aos 24 anos, coleciona dezenas de mortes. Jonathan de Souza Silva, suspeito de mais de 50 assassinatos. As muralhas de arame farpado avisam. Chegamos ao lugar onde estão os bandidos mais perigosos do Brasil. Para chegar até Jonathan, temos que passar por um forte esquema de revista. Só pude entrar com papel e uma caneta na mão. Os detectores de metal são de alta sensibilidade. Para cá são trazidos apenas os bandidos mais perigosos. Eles podem permanecer por um período de, no máximo, 2 anos. Jonatas está entre bandidos como NEM e Marcinho VP. 2 traficantes famosos no Rio de Janeiro e perigosos. A penitenciária tem capacidade para 208 homens em celas individuais. 200 câmeras de segurança ajudam na vigilância, 24 horas por dia. Estamos nos aproximando de Jonathan. Ele fica numa cela como esta, sozinho na maior parte do tempo. O único contato que ele tem é com 15 presos, durante 2 horas diárias de banho de sol. Hoje, ele terá a nossa companhia. Vamos lá? Uma certa apreensão da chegada do detento ao presídio de segurança máxima, então a gente passa por várias e várias salas onde você é revistado, onde tem máquinas de detecção de metal, você fica um pouco apreensivo. Estamos aqui no aguardo do detento. Chegando. E 1 hora depois da nossa entrada na penitenciária, ele chega. É a primeira vez que fico frente a frente com um assassino tão perigoso. Você é apontado como uma pessoa que tem nas suas mãos muitos homicídios. Quantas mortes você diria que você tem nas suas mãos? Eu não queria relatar isso, pessoal, eu não queria relatar isso não. A frieza da primeira resposta já indica. Nossa entrevista não será nada fácil. Qual é a sua profissão? Minha profissão mesmo era autônomo, vivia do meu jeito, mas não era não de matador não, entendeu? Mas não demora para que o assassino de aluguel caia em contradição. Você recebeu dinheiro por execuções que você fez. Você podia dizer o valor que você teria recebido por alguma coisa? Dizem 100 mil reais já que você teria recebido. Eu não quero falar de valor, essas coisas não. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não fiz nada na minha vida. Só acabei com a minha vida, só isso. Ele mesmo não sabe declinar quantas mortes ele foi autor. Mas nós podemos dizer que ele tem aí, pelo menos confirmada, mais de 30 mortes.
Jonathan foi preso em junho do ano passado, acusado de assassinar Décio Sá, um jornalista que usava este blog para denunciar um esquema de agiotagem no Maranhão. A quadrilha contratou o pistoleiro para calar o jornalista. Décio tinha acabado de chegar a este bar na orla da praia de São Marcos, no Maranhão. Esperava um amigo. Jonathan entrou, deu 5 tiros e fugiu ajudado por um motoqueiro. Ele efetua disparos na cabeça, desce com disparos no tronco e depois retorna com mais alguns disparos na cabeça. Quando pergunto sobre o assassinato, o homem que se diz autônomo começa a mostrar sua verdadeira face. Esse crime você confessa ter cometido? Confesso, sim. E eles te contrataram por quanto? Foi 100 mil. Nem de longe, Jonathan lembra o homem de olhar irônico, mais gordo e de postura confiante da época da prisão. Repare nessas imagens gravadas no dia da reconstituição do crime. Ele ri como se estivesse participando de um teatro, como se não tivesse que pagar por este crime. Jonathan nasceu em Xinguara, cidade com pouco mais de 50 mil habitantes, no sudeste do Pará. Até os 12 anos de idade, ele morou com os pais e mais 2 irmãos na roça. O casal se separou e Jonathan foi morar com o pai na cidade. O homem que ganhou fama como assassino foi escoteiro na infância. A professora lembra de um Jonathan bem diferente. Era um menino assim, comportado, tratava muito bem o pai, não tinha mau relacionamento, obedecia. Então, esse momento agora para mim é uma surpresa, né? Se eu tivesse seguido o conselho dos meus pais, eu não teria entrado nessa vida, não. Essa foi escolha pessoal. E viver no crime, eu acho que é um sentimento de cada um, acho que tem dentro da pessoa. A polícia de Xinguara considera Jonathan um assassino em série. Na cidade, vários homens foram mortos com tiros no rosto, a marca registrada do pistoleiro. No crime mais brutal, ele decapitou a vítima e ainda exibiu a atrocidade. Ele matou a vítima com requinte de crueldade, em seguida decapitou a vítima e saiu levando a cabeça da vítima em uma motocicleta, mostrando para algumas pessoas do meio dele nesta cidade. Jonathan nos surpreende com uma revelação. Fala sobre o primeiro crime que cometeu. O primeiro é diferente, não é como os outros, não. Tem uma certa adrenalina, ansiedade, mais ou menos alguma coisa assim. Ele conta que matou pela primeira vez aos 14 anos. Discussão sempre, negócio de colégio, bola, essas coisas, sempre tem discussão. Quando a gente é jovem, sempre tem inimigo, arruma inimigo na rua, por causa disso. Um crime pelo qual, até hoje, Jonathan não respondeu. O que está por trás de um rosto aparentemente tranquilo? Um homem arrependido? Uma pessoa dissimulada? Uma mente que guarda muitos segredos? Nós trouxemos o caso de Jonathan até o núcleo de psiquiatria forense do Hospital das Clínicas de São Paulo. Antônio Serafim é especialista em comportamento de psicopatas e analisou a entrevista de Jonathan. É um indivíduo muito articulado do ponto de vista de pensamento. É muito difícil a pessoa conversar com ele porque ele tem uma defesa muito grande. Então ele imobiliza você na conversa, né? O especialista chama a atenção para o primeiro sinal de desvio de personalidade de Jonathan, o olhar. É como se estivesse me estudando, como um adversário. E o olhar dele é extremamente intimidador, né? Então, por mais que ele mova a cabeça, ele não tira o olho de você. O que é isso? Isso é uma forma, é a maneira como ele está captando a situação e a maneira como ele está voltada para antecipar toda a sua ação. O especialista aponta outro detalhe, um tique nervoso, uma mania que Jonathan tem. Às vezes o tique é uma forma de
de aliviar, é como um suspiro. Você conversa com alguns indivíduos que eles... Toda vez que perguntam algo mais complexo, que ele tenha que refletir, ele dá a puxada e é um processo que ele vai o quê? É a maneira como ele alivia aquela tensão para não sair nenhuma resposta fora do que ele quer emitir. Outra característica de Jonathan é a frieza. Tudo parece calculado, extremamente planejado. Seria Jonathan um psicopata? Alguns elementos de uma condição psicológica diferenciada, sim. Quais seriam esses elementos? A insensibilidade, a ausência de empatia, a redução de resposta de ansiedade, isso ele tem. A ousadia e a falta de sentimento também marcam outro crime praticado por Jonathan. Antes de matar Décio, ele assassinou um empresário no Piauí, Fábio Brasil. Foi contratado pelo mesmo grupo de agiotas. O crime aconteceu numa das principais avenidas de Teresina, em plena luz do dia, às 9 horas da manhã. Jonathan chegou na carona de uma moto, desceu e se aproximou friamente. Fábio Brasil foi morto com 3 tiros. Foi por causa de um desvio também, porque eles fizeram a tramóia junto lá, por causa disso que ele morreu. Na cadeia, Jonathan delatou o grupo de agiotas. A quadrilha de 7 pessoas foi presa. Por isso, Jonathan foi transferido para este presídio de segurança máxima. Agora, ele virou um arquivo vivo. É importante a manutenção da vida desse assassino para que ele possa responder pelos seus crimes. O homem, que já tirou muitas vidas, hoje tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Lógico que eu tenho medo da morte. Ninguém quer morrer, né? Você não quer morrer? Lógico que não. Quem quer morrer? A morte tem valor para você, então? A vida tem valor? Lógico, agora tem, tô te falando. Agora meu modo de pensar é diferente. Jonathan é casado e tem 3 filhos. O último nasceu quando ele já estava preso. O único momento em que o assassino fala de sentimento é quando o assunto é família. Sua mulher estava grávida do 3º filho? Ele já nasceu? Já, com certeza já. Você sabe se é menino ou menina? Eu soube que era menino, mas eu nunca tive nenhuma notícia. Isso faz a cabeça de um homem que ganhava para matar mudar? Você acha que isso faz diferença? Sim, faz muita diferença. Isso é o que mais pesa, é a família estar longe. Eu tô aqui, jogado aqui, né, e por conta de Deus. Estaria Jonathan arrependido? Você hoje se arrepende? Me arrependo sim. Se eu pudesse escolher outro caminho, eu não teria seguido por isso não. Tem algumas que talvez eu não me arrependo, mas outras, se fosse por mim, eu faria diferente. Qual? Você podia me falar? Talvez seja importante isso. Não quero falar sobre isso. Não existe um arrependimento, né? Em nenhum momento na fala há um arrependimento da ação. Há um arrependimento das consequências da ação. Que esse é o diferencial. Quais são as consequências da ação dele? Preso. Privação de liberdade. Eu não vou poder mudar o pensamento de ninguém e muito menos trazer a vida de ninguém de volta, né? E se eu tiver que me redimir com alguém, esse alguém é Deus. E como Jonathan conseguia conciliar o papel de pai com a vida de matador? Não era difícil para você chegar em casa e abraçar seu filho depois de cometer um crime? Mas não é impossível. Se quiser, faz. Você não ficava atormentado, por exemplo, no dia que você executou o Décio? Você voltou para casa? Voltei. Isso não te atormentou? Não. Como é possível executar, ganhar um dinheiro pelo serviço e voltar para casa? Não vamos falar sobre isso, não. Não quero falar sobre isso. Aproveito e volto a questionar sobre a fama de matador profissional. E mesmo depois de tudo que ele já contou... A polícia diz que você matou mais de 50 pessoas. Isso é o que eles dizem.
É mentira? É mentira, isso é teoria deles lá, é coisa deles. Você é um matador profissional? Não, não sou. Você foi um matador profissional? Não fui. Não foi? Eu era só acusado. Só acusado? Isso. Nunca ninguém teve prova de nada. E se irrita. Mas foram muitas as mortes, né? Talvez isso é por o que isso. eles dizem, cadê essa? Não é verdade. Nem todos os assassinatos foram por dinheiro.